Respondi. Uhum. É o link, né, que vocês vão mandar? É. Uhum. Ou no YouTube ou no Google Drive. Mandar o link. Vamos, gente, vamos. Estamos esperando vocês para começar. Bom dia. Bom dia. Gente, é o seguinte, nós vamos hoje começar a falar sobre os fármacos ansiolíticos. Só para a gente, né, dar uma recapitulada, o Oliver tinha me pedido para vocês entregarem o roleplay na sexta. Só que como sexta-feira é feriado, eu deixei vocês entregarem na próxima segunda, tá bom? Daí, como que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar o link. Então, manda com antecedência. Como nossa aula é segunda-feira cedo, manda domingo, né? Manda o link para mim, por gentileza. Vocês podem salvar ou no YouTube, ou vocês podem salvar no Google Drive, tá? Oi, Luiz, pode falar. Pode perguntar aí no chat. Ou no Google Drive. Professora. Oi. Tá me ouvindo? Será que tem uma tolerância de passar um pouco de 7 minutos o vídeo? Pior que não tem, Luiz, infelizmente. Senão a gente não consegue ver todo mundo. Mas nem um pouquinho, só tipo 30 segundos ou 20? Ah, não. 20 segundos não tem problema, não. Tá? 7 minutos e 20 segundos. Não tem problema, então. não. Beleza? Tá jóia, então. Obrigado. Nada. Aí, vocês podem me mandar, a Isa perguntou, ó, o link pelo Moodle. Vocês podem me mandar pelo próprio WhatsApp. Pede para o Oliver, um representante de cada grupo. Pede meu WhatsApp e aí vocês podem me mandar o link pelo WhatsApp. Combinado? Peraí. Vai? Ah, que bom. Combinado, então. Obrigada. Beleza, então. Tô só esperando o pessoal acomodar aqui pra gente começar, tá? O que será esse barulho, hein? Ah, tá. Aí, gente, o que eu achei interessante a gente fazer? Se vocês observarem lá na nossa programação, a programação estava como se hoje fosse a entrega do roleplay, aí depois teria as duas próximas aulas, que era o estudo dos ansiolíticos e sedativos. Aí eu troquei, eu adiantei a aula. Eu vou dar aula de ansiolíticos para vocês, hoje e quarta-feira. Sexta-feira, como é feriado, nada. E segunda-feira vocês entregam o roleplay, vai dar certo, tá? Só mudou a ordem, não vai alterar nada, não. Hoje nós vamos começar a falar, porque é uma aula um pouco mais longa, a gente divide em duas, hoje e quarta. Nós vamos começar a falar sobre o tratamento de pacientes que têm ansiedade quando vão fazer um procedimento odontológico. E vocês vão ver que é, assim, super comum, super natural, né? Desde pacientes que são, assim, crianças, adultos que a gente acha, né, que não tem essa fobia, não tem esse medo, idosos apresentam uma sensação de ansiedade, alguns até mesmo de fobia a alguns determinados procedimentos odontológicos. E a gente precisa saber como a gente deve manejar esses pacientes, porque muitas vezes essa ansiedade, ela dificulta muito o procedimento. Às vezes um procedimento simples, se o paciente tiver essa fobia, ele pode se complicar por uma besteira. E hoje, existem alternativas terapêuticas para isso. A gente consegue fazer algumas coisas para a gente melhorar essa ansiedade, reduzir essa ansiedade do paciente. Como eu disse para vocês, o tratamento do paciente ansioso ele é bom em várias situações. Não só para você melhorar a sua técnica, né, e realizar uma técnica adequada, mas também para diminuir a dor do paciente. Como assim, pessoa, diminuir a dor? Gente,
Já existem artigos mostrando que, deixa eu só pegar uma canetinha, que quanto maior a ansiedade do paciente, maior o risco dele sentir dor durante o procedimento. Já se sabe que a ansiedade ela está totalmente relacionada com a dor. Quanto maior a ansiedade, menor vai ser o limiar de dor. O que é isso, limiar de dor? Se o limiar de dor do paciente é baixo, quer dizer que ele tem maior risco de sentir a dor. E quem que abaixa esse limiar de dor? A ansiedade. Quanto maior a ansiedade do paciente, menor é o limiar de dor. Quanto menor o limiar de dor, é maior a chance do paciente apresentar uma sensação dolorosa. E como eu disse, essa sensação de ansiedade, ela existe ainda hoje por vários motivos. Às vezes, o paciente, quando era criança, ele passou por uma situação negativa, uma experiência negativa, né? Às vezes, quando é criança, vai no odontopediatra, mas a pessoa não explica para a criança o motivo, né, daquele procedimento, se tem a chance dele sentir algum incômodo ou não. Às vezes, o indivíduo, ele passa por uma situação traumática que ele não estava esperando. E aquilo fica durante a vida inteira. Muitas vezes, tem muita gente que tem ansiedade só de ver a pessoa paramentada. Vocês já viram aquela síndrome do jaleco branco? Já estudaram? A síndrome do jaleco branco? Muitas crianças, muitos adultos apresentam as sensações de ansiedade só de visualizarem a pessoa paramentada com aquela roupa. Às vezes, vê um instrumental, né? Às vezes vê uma seringa. A pessoa, quando olha para aquele instrumental, ele já pensa que ele vai sentir uma dor. Então, existem vários motivos que fazem com que o paciente apresente ansiedade. Às vezes, só que você ligar um motorzinho ali de determinado equipamento, ele já começa a ter taquicardia, a boca fica seca, a pupila fica dilatada. O paciente ele começa a apresentar formigamentos de pés, de mãos, começa a ficar pálido, ele fica com a pele gelada. Tudo isso são sinais de que o paciente está apresentando um início de um quadro de ansiedade. E aí, eu falo que existem duas situações que o cirurgião dentista pode passar ali na clínica, né, de maneira geral. Primeira situação é quando ele pega um paciente que já sabe, o indivíduo ele já sabe que ele tem uma fobia ao tratamento. Às vezes o indivíduo ele já chega para você relatando. Fala, olha, doutor, eu não gosto de fazer procedimento odontológico, eu tenho medo, eu tenho fobia, eu fico muito ansioso. E eu falo que nessas situações é melhor. É melhor, porque o paciente ele relata para você esse medo e você já se prepara. Você já se prepara administrando determinados medicamentos, ou até mesmo conversando com aquele paciente. Então, é uma situação esperada. Você já espera que o paciente possa apresentar essa sensação de ansiedade. Agora, a segunda situação é pior. É aquele indivíduo que, aparentemente, ele não demonstra que apresenta um quadro de ansiedade. E aquela situação, ela acontece no meio do procedimento de maneira inesperada. Às vezes, gente, o paciente ele pode apresentar uma lipotimia seguida de síncope. O que é isso, professor? Síncope é o desmaio. Tem muitos pacientes que apresentam ansiedade que podem chegar a síncope. Só que tudo começa com uma lipotimia. O que é essa lipotimia? É uma sensação de desmaio. Começa ali. O paciente ele pode apresentar uma alteração súbita de consciência. É aqueles sinais iniciais. O paciente ele começa, você olha para ele, ele está com pupila dilatada, ele está com boca seca, taquicardia, aquela pele mais fria, né? E aquilo vai dando aquela sensação, o paciente apresenta tontura, tem muitos que apresentam vômito. Isso aí tudo é sinal de que o paciente pode apresentar um quadro de ansiedade e chegar até uma síncope. Você fala, professor, mas eu posso
né, a ter um paciente que chega a essa situação? Pode. E como você pode, a gente tem que saber como evitar. Existem hoje, gente, ferramentas que evitam esses problemas. E ferramentas que são essas? É o que a gente chama de sedação mínima. A sedação mínima nada mais é do que a utilização de medicamentos, de agentes farmacológicos capazes de deprimirem o sistema nervoso central do paciente. Isso é sedação mínima. É o uso de medicamentos, né, ou agentes farmacológicos capazes de causar uma depressão leve no sistema nervoso central. Então, sedação mínima nada mais é do que o uso de medicamentos capaz de causar uma depressão leve do sistema nervoso central. Essa depressão leve, ela é importante porque o próprio nome diz, é uma sedação mínima. O paciente, ele deve utilizar o medicamento, mas ele precisa continuar mantendo sua capacidade de falar, de responder aos comandos verbais, né, do cirurgião dentista, e ele não pode ter perda de consciência. Você não pode usar uma dose do medicamento onde o paciente apresenta perda de consciência. Isso não deve acontecer. Então, existem vários graus de sedação. A sedação realizada na clínica odontológica deve ser uma sedação mínima. A dose oferecida para o paciente deve ser capaz de deprimir levemente o sistema nervoso central e manter a capacidade de o paciente responder aos comandos verbais, ou seja, de falar, e ele não pode perder a consciência. Só que hoje o tratamento dessas ansiedades do paciente, ele pode ser feito de duas formas. O tratamento farmacológico, né, que é essa sedação mínima que eu expliquei para vocês, mas antes da sedação mínima realizada com medicamentos, é interessante a gente tentar um método não farmacológico. É interessante a gente tentar um método não farmacológico inicialmente, ou seja, uma conversa, uma verbalização. Explicar para o indivíduo o procedimento. Se ele é longo, se ele é curto, se existe risco de dor em alguma situação, se você vai utilizar um anestésico local, se há com vasoconstritor ou não, uma conversa. Essa conversa, entendendo do procedimento, muitos pacientes acalmam. E não há necessidade de se utilizar o medicamento. Só que tem alguns pacientes que, mesmo fazendo o tratamento não farmacológico, a verbalização, eles continuam com ansiedade. Então, a gente diz assim, que existem algumas situações clínicas onde o uso de ansiolíticos é recomendado. Quais situações são essas? Primeira situação, quando a conversa ou a verbalização não é suficiente, é a primeira situação. Você conversou, você ainda está sentindo o paciente inquieto, você ainda está sentindo o paciente ansioso. Não adianta, aí nesse caso você vai ter que utilizar, né, o ansiolítico. Outra situação, quando você vai fazer um procedimento invasivo, às vezes, gente, é um indivíduo calmo. Ele realmente é calmo. Só que como o procedimento é muito invasivo, primeiro é quando o método não farmacológico não tem jeito, Luiz. Só a verbalização não funcionou, né? A segunda é quando o procedimento é invasivo, porque às vezes, mesmo o procedimento sendo invasivo, algumas pessoas, elas aparentemente estão calmas, mas aí às vezes demora um pouco mais, ele já começa a ficar ansioso, ou tem um sangramento, o paciente começa a ficar ansioso. Então, métodos ou procedimentos que você sabe que são invasivos, é recomendado utilizar um ansiolítico, tá? Ou muito demorado, né? Ou muito invasivo.
Terceira situação. Depois de acidentes. Por exemplo, o paciente ele tem um traumatismo dentário ocasionado por um acidente. Gente, depois de um acidente, o paciente já está nervoso. Isso já é natural dele estar nervoso. Então, às vezes, ele tem um traumatismo maior ocasionado pelo acidente. Não corra o risco de fazer um procedimento sem utilizar um ansiolítico. Pelo próprio trauma que ele teve ali pelo acidente, ele já vai ficar ansioso. Então, a gente tem que pensar que quando o indivíduo está ansioso, ele vai ativar qual sistema? O simpático. Não vai? O paciente ele vai ativar o sistema nervoso simpático. Então, quando o indivíduo ativa o sistema nervoso simpático, qual é o neurotransmissor que vai estar aumentado no organismo dele? Adrenalina, noradrenalina. Não é? Então, o risco de uma complicação é maior, até se você utilizar um vasoconstritor adrenérgico. Então, é melhor utilizar um ansiolítico quando essas situações são de acidentes, são de traumas. E outra situação que a gente também indica utilizar um ansiolítico. Pacientes que têm doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão e diabetes. Se o indivíduo tem hipertensão e diabetes, é interessante se fazer uso de ansiolítico. Pensa na hipertensão. Pensa na hipertensão. A pressão arterial do paciente já está mais pré-elevada. Se ele tiver uma crise de ansiedade, o simpático dele vai ativar. Se o simpático dele ativa, a adrenalina está aumentada. O que a adrenalina faz para a PA? Aumenta. Então, às vezes, você utiliza o ansiolítico para evitar um descontrole da doença de base do paciente. Ele tem hipertensão arterial. Se ele ficar ansioso, a pressão dele vai descontrolar mais ainda. Então, eu utilizo um medicamento ansiolítico, ele vai acalmar, o simpático dele não vai ser ativado, a adrenalina não vai aumentar a pressão arterial e o meu procedimento vai correr de maneira adequada. Olha no diabetes, o que acontece? A gente sabe que existe um hormônio importante que ele está aumentado quando o paciente tem estresse. No estresse, tem uma substância que está aumentada no organismo do paciente. Qual que é ela? Qual que é o hormônio do estresse? Quem sabe? A adrenalina é daquele estresse agudo, ativo simpático. Mas tem um hormônio que ele está aumentado no estresse. É muito falado. Cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Quando você vive uma situação de estresse, o seu cortisol está aumentado. Vou escrever aqui para vocês. Ah, esqueci mesmo, Alice? Obrigada, viu? Esqueci de pôr para gravar. Valeu. Então, um hormônio que está aumentado é o cortisol. Cortisol. E detalhe, o cortisol é uma substância hiperglicemiante. O cortisol é uma substância que aumenta a glicose do organismo. Então, quanto maior é o seu estresse, mais cortisol o paciente vai ter. Quanto mais cortisol o paciente tem, maior vai ser o aumento da glicose no sangue. Se o paciente é diabético, não é legal isso, porque o paciente diabético já tem o aumento da glicemia. Então, a gente tem que pensar, quanto menor o estresse que o indivíduo estiver vivendo, menos cortisol ele vai apresentar e menor vai ser a chance dele ter um descontrole da glicemia. Então, o uso do ansiolítico, ele é interessante em várias situações para você melhorar a sua técnica, o paciente ele fica menos incomodado, ele fica menos agitado. Para você diminuir o risco do paciente apresentar dor, porque quanto maior a ansiedade, menor o limiar de dor. Para você reduzir o risco de descontrole de pressão arterial, de glicemia. Às vezes a gente acha que a utilização do ansiolítico é somente para acalmar o paciente. Não é. Ele vai causar vários benefícios, né, para o paciente e para o procedimento. Então, às vezes é interessante sim utilizar. Claro, gente, você não vai utilizar um ansiolítico em toda situação.
É um procedimento curto, pouco invasivo, o paciente não é ansioso, para que você vai usar um ansiolítico? Mas se você está numa situação traumática, o procedimento mais invasivo é um indivíduo que apresenta ansiedade, não tem problema nenhum de utilizar, tá? Aí a gente tem que pensar, usar o quê? Essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Tá, mas o que eu vou usar? Eu estou com o meu paciente lá na clínica. Ele está apresentando ansiedade. Hoje, a gente tem 2 grandes grupos de fármacos que a gente pode usar numa sedação mínima. Primeiro, você pode fazer uma sedação consciente com medicamentos por via oral. Então, hoje existem algumas classes de medicamentos que são chamados de sedativos orais, que a gente vai falar. Existe o segundo grande grupo de fármacos, que são sedativos inalatórios. Tá? Então, desses sedativos orais, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar só disso aqui, ó. Só disso. De uma classe chamada de benzodiazepínicos. Então, coloca aí. Medicamentos sedativos usados por via oral. Medicamentos sedativos usados por via oral. Primeira classe que nós vamos estudar. Benzodiazepínicos. Gente, benzodiazepínico é uma classe. Tá bom? Benzodiazepínico é uma classe. Dentro dessa classe existem vários medicamentos. E ó, os benzodiazepínicos são a principal classe de ansiolíticos usados na clínica odontológica. A grande maioria dos prescritores, dos cirurgiões dentistas, quando tem que usar um ansiolítico, utilizam benzodiazepínicos. São medicamentos, uma classe utilizada há muito tempo, é antigo até, só que ela tem vários benefícios. Então, mesmo sendo antiga, é a que continua sendo utilizada clinicamente. Beleza. Eu vou explicar para vocês como que os benzodiazepínicos agem no nosso organismo. Ou seja, eu vou explicar para vocês o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. O que eu quero mostrar aqui? Eu vou mostrar como que o benzodiazepínico é capaz de deprimir o sistema nervoso central. Presta atenção nisso aqui, ó. Vou até aumentar a figura, ó. Vai ficar bem grandão para vocês verem. Vou explicar com detalhes. Vocês prestem bastante atenção e quem tiver dúvida vai perguntando. Beleza? Ó. Olha isso. Eu estou representando aqui para vocês a membrana de um neurônio. O que é isso? Eu estou apresentando aqui para vocês, ó, presta atenção, a membrana de um neurônio. Isso aqui é a membrana plasmática de um neurônio, a bicamada lipídica. Aqui eu estou no citoplasma, ou seja, dentro, né, da célula neuronal. Eu aqui estou fora da célula neuronal. Se vocês observarem, inserido na membrana do neurônio, eu tenho esse receptor. Coloquei grandão aqui para vocês verem. Eu tenho esse receptor. Esse receptor, gente, é o receptor do GABA. Tá? Quem é o GABA, professora? O GABA é um neurotransmissor que todos nós temos. O GABA é um neurotransmissor que todos nós temos. A gente chama o GABA de neurotransmissor inibitório. O GABA, tô vendo muita gente viajando, dá até dó, porque na hora da prova vai dar ruim. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Por que ele é um neurotransmissor inibitório? Quando o GABA se liga em seu receptor, tá ligado aqui, ó. Quando o GABA se liga no seu receptor, ele vai permitir a abertura desse canal. E tem um canalzinho, ó. E o que vai entrar aqui por esse canal? Para dentro do neurônio? Vai entrar cloreto. E cloreto tem carga negativa. Eu vou repetir. Aqui tem o receptor do GABA. Você tem lá o receptor do GABA.
E nesse receptor tem um lugarzinho onde o GABA se liga. Quando o GABA se liga aqui, vai acontecer a entrada de cloreto no neurônio. E esse cloreto, ele tem carga negativa. Toda vez que entra carga negativa no neurônio, o neurônio vai ficar hiperpolarizado. Toda vez que entra carga negativa no neurônio, o neurônio ele vai ficar hiperpolarizado. Gente, neurônio hiperpolarizado quer dizer neurônio inibido. Ou seja, neurônio deprimido. Inibido, deprimido, que eu quero dizer, a função do neurônio vai reduzir. O neurônio vai ficar menos ativado. O neurônio vai ficar com sua função reduzida. Por isso que a gente fala assim, ó, o GABA é um neurotransmissor, o que é que eu falei? Inibitório. Por que ele é inibitório? Porque ele vai inibir a atividade do neurônio. Ele vai deixar o neurônio mais calmo, mais tranquilo. Beleza. Isso, GABA, a gente produz. Todo mundo aqui tem neurotransmissor inibitório e tem neurotransmissor excitatório. O que a gente tem que ter no nosso sistema nervoso central? Um equilíbrio. Então, você tem um bom funcionamento do sistema nervoso central quando você tem equilíbrio de neurotransmissores inibitórios e excitatórios. Beleza. Fisiologia. Aí, você vai lá e oferece para o seu paciente um comprimido de benzodiazepínico. Ah, eu quero acalmar o meu paciente, eu vou oferecer um comprimido de benzodiazepínico. O benzodiazepínico, olha ele aqui, ó. O benzodiazepínico caiu no sangue, vai ser distribuído, vai chegar lá no sistema nervoso central. Quando o benzodiazepínico chega no sistema nervoso central, olha onde que ele liga, ó. Ele liga aqui. Se vocês observarem, o benzodiazepínico ele tem um lugarzinho para se ligar no receptorzão do GABA. Isso aqui tudo é receptor de GABA, ó. Aí você oferece o benzodiazepínico para o paciente, ele vai ligar aqui. Detalhe. Quando o benzodiazepínico liga aqui, gente, olha o que ele faz. Ele aumenta a afinidade do GABA pelo seu sítio de ligação. Quando você oferece um benzodiazepínico para o seu paciente, o GABA ele vai se ligar mais no seu receptor. O GABA vai começar a ligar bastante. Aí a pergunta que eu faço é, quanto mais o GABA liga no seu receptor, mais cloreto entra no neurônio. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Eu falei assim, ó. Paciente usou benzodiazepínico. O benzodiazepínico vai ligar no seu sítio de ligação. Estou explicando, Isa? O benzodiazepínico vai ligar aqui, ó. Quando o benzodiazepínico liga aqui, ele vai aumentar a afinidade do GABA pelo seu receptor. O GABA vai ligar mais. Gente, se o GABA liga mais aqui, vai entrar mais ou menos cloreto no neurônio? Muito mais. Se entra mais cloreto no neurônio, o neurônio fica mais o quê? Hiperpolarizado. Se o neurônio fica mais hiperpolarizado, ele fica mais o quê? Inibido, deprimido. Olha o que eu posso dizer, resumindo. Eu posso dizer assim, ó. Os benzodiazepínicos potencializam a ação do GABA. Qualquer lugar que você for ler de benzodiazepínico, o mecanismo está de jeito. Benzodiazepínico potencializa a ação do GABA. Vocês concordam com isso ou não? Benzodiazepínico ligou aqui, GABA vai ligar mais GABA liga, mais cloreto entra no neurônio, mais cloreto entra no neurônio, o neurônio fica mais inibido. Gente, quanto mais benzodiazepínico o paciente tomar, mais cloreto vai entrar no neurônio, mais o neurônio vai ficar hiperpolarizado. Faz todo sentido. Benzodiazepínico potencializa a ação do GABA. Ótimo.
Agora, olha isso aqui. Olha que interessante isso aqui, ó. Se vocês observarem, eu tenho o receptorzão do GABA, tem o lugarzinho que o GABA liga, que a gente chama de sítio de ligação, tem o lugarzinho que o benzodiazepínico liga, e olha quem mais liga no receptor do GABA. O álcool. Aí, olha isso. O álcool, ele tem outro ligazinho que ele liga aqui, ó. Outro lugarzinho, concorda? Quando o álcool liga, ele vai fazer a mesma coisa que o benzodiazepínico. Mesma coisa. Quando o álcool liga aqui, ele vai aumentar a afinidade do GABA pelo receptor. Mesma coisa. O álcool também deprime o sistema nervoso central pelo mesmo mecanismo. É por isso que a gente fala assim, ó. Se o indivíduo estiver usando benzodiazepínico, ele não pode tomar álcool junto. Por quê? Porque se você observar, pensa lá, você tomou um comprimido de benzodiazepínico, ele vai potencializar a ação do GABA. Você vai lá e toma um copo de álcool, de cerveja, que seja, ele vai potencializar a ação do GABA. Só que o benzodiazepínico não compete com o álcool. Por que ele não compete com o álcool aqui na ligação? Porque cada um tem o seu sítio de ligação. Então, se você tomar benzodiazepínico, ele vai ligar no receptor. Se você tomar álcool, ele vai ligar no receptor. E vai aumentar muito a inibição do neurônio. Também. Aumenta muito a entrada de cloreto. Pela entrada de cloreto que acontece a depressão do sistema nervoso central. Agora vocês compreenderam? Por isso que eu falo assim, ó. Por isso que a gente fala assim, ó. O etanol, ele potencializa a ação do benzodiazepínico. O etanol e o benzodiazepínico, eles têm ação sinérgica. Os dois têm o mesmo mecanismo. Então não vai rolar tomar as duas coisas juntas. Você vai deprimir muito o sistema nervoso central do indivíduo. Não pode. Beleza, professora, agora eu entendi então. Vamos imaginar que o meu paciente chegou lá muito ansioso e eu quero oferecer para ele um benzodiazepínico. Todos os medicamentos benzodiazepínicos têm o mesmo mecanismo. Todos têm o mesmo mecanismo. O que você pode oferecer para o seu paciente? O paciente chegou lá no consultório, você pode oferecer para ele diazepam ou lorazepam. E tudo é medicamento benzodiazepínico. Ou alprazolam, ou midazolam, ou triazolam. Esses 4 aqui, ó, primeiros, são os mais usados na clínica odontológica. Professora, tem mais benzodiazepínico? Tem. Quer ver? Vocês já ouviram falar do clonazepam, já? Que é o Rivotril? Ah, o paciente, ele não dorme direito, coitado. Ele toma todo dia Rivotril. Rivotril é o nome comercial do clonazepam. Tem outros benzodiazepínicos, mas usados na clínica odontológica são esses. Os outros não têm grande vantagem em relação a esses. Então, eles selecionaram aqueles que têm maior vantagem. Aí você pode pensar assim, nossa, mas todos eles têm o mesmo mecanismo. Então, eu posso usar qualquer um? Né? Eu posso usar qualquer um? Não. Mas por que não? Porque eles têm o mesmo mecanismo de ação, mas as características farmacocinéticas podem mudar. Velocidade de absorção, qual órgão que ele é metabolizado, qual enzima, onde que ele é excretado, duração de ação, meia-vida. Isso tudo pode mudar. Quer ver? Ó? Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Repara esse quadro como ele é interessante. Ele mostra os principais benzodiazepínicos e vamos pensar no início de ação. Você está lá com seu paciente na clínica, você ofereceu um medicamento, um benzodiazepínico. Quando que ele vai começar a ação? Cada um tem um período de início de ação diferente. Olha o midazolam. Midazolam, ele começa a fazer efeito em meia hora, 45 minutos. Agora, existem medicamentos como diazepam, começa a fazer efeito em 45 minutos, 1 hora. Olha o lorazepam. Pode demorar até 2 horas para começar a fazer efeito, 120 minutos. Ah, mas então isso é importante. Isso é importante por quê?
Se você vai fazer um procedimento, vamos pensar. O procedimento do seu paciente está marcado para 10 horas. Está marcado para 10 horas. E você vai usar um benzodiazepínico. Você vai oferecer o benzodiazepínico num período de tempo que vai variar o seu início de ação. Por exemplo, se você for oferecer para o paciente lorazepam, você tem que dar o lorazepam 2 horas antes do procedimento. 8 horas o paciente tem que tomar. Agora, se você vai oferecer para ele um midazolam, meia horinha antes do procedimento, 45 minutos. Se você for usar um diazepam, 1 hora antes do procedimento. Tá vendo? É importante saber, e ele não pode beber. Ele não pode estar sob efeito do álcool, concorda? Então é importante saber isso aqui sim, gente. É por isso que eles selecionaram alguns benzodiazepínicos. Você não precisa decorar a iniciação de todos. Eu preciso que vocês guardem desses 4. Isso eu preciso. Não tem jeito. Porque é o que vocês vão usar no dia a dia de vocês. Tem que saber isso, tá? Então, esse início de ação desses 4 aqui, ó, é importante. Para que você saiba qual é o tempo que você tem que administrar o benzodiazepínico antes do procedimento. Outra coisa que é importante. Pensa aqui comigo. Pensa que isso aqui já tá lá no Moodle para vocês, tá bom? Essa tabelinha, tudo certinho. Pensa aqui comigo, ó. Me ajuda. Vou fazer a pergunta. Quanto maior a meia-vida de eliminação de um medicamento, a sua duração de ação vai ser mais curta ou mais longa? Mais longa, não é? Se a meia-vida de eliminação é longa, quer dizer que a duração do medicamento também é longa. Se vocês observarem aqui, cada medicamento tem uma meia-vida de eliminação. Gente, olha a meia-vida de eliminação do midazolam. Depois de 2 horinhas, ele é 50% eliminado. Olha a meia-vida de eliminação do diazepam. Ele pode demorar 50 horas para ser 50% eliminado. É muito diferente. Me ajuda. Essa meia-vida de eliminação do midazolam, do diazepam, ela é muito diferente, assim, graças ao quê? O que o diazepam tem para ter uma meia-vida de eliminação tão longa que o midazolam não tem? Não. Me ajuda no chat. Por que a meia-vida de eliminação do midazolam é muito maior do que do diazepam? Não é por causa da lipossolubilidade. Não, isso é do medicamento. O que o diazepam tem que o midazolam não tem? Não. Metabólito ativo, gente. Eu dei esse exemplo para vocês na sala. Deu, não dei? Falei da endoscopia, falei ou não falei? Metabólito ativo. Eu falei assim para vocês, olha, diazepam, ao ser biotransformado, gera metabólitos ativos. Se ele gera metabólitos ativos, ele continua fazendo atividade. Então, a duração de ação dele vai ser mais prolongada. Então, faz todo sentido isso. E é muito importante que a gente saiba. Por quê? Se a gente vai fazer um procedimento curto, quem que eu vou usar para o meu paciente como ansiolítico? Midazolam. Posso usar até um de duração intermediária. Um lorazepam, um alprazolam. O melhor é o midazolam, porque a duração é mais curta. Agora, não, eu vou fazer um procedimento longo. A duração do meu procedimento é longa. Eu preciso que meu paciente esteja com ansiedade reduzida durante todo o procedimento. O que eu vou usar, então? Diazepam. Então, a duração de ação do medicamento é importante, porque dependendo do tipo de procedimento que eu for fazer, eu vou usar um ou outro. Eu vou ter que saber selecionar. Normalmente, os procedimentos odontológicos são curtos ou longos? Curtos. Não ultrapassa 1 hora de procedimento. É por isso que é muito mais utilizado o que na odontologia? Midazolam. Vou abrir para algumas perguntas.
Pode falar. Se eu não odeio o paciente, se eu pensar assim, eu não sei o que vai acontecer durante o treatmento, eu tenho dar um Pode. Por exemplo, o que ele perguntou foi o seguinte, falar para os meninos de casa. Ele perguntou assim, ó, professora, é um procedimento que o meu paciente está ali ansioso, pode ser que cause alguma complicação. Ao invés de dar midazolam, que tem uma duração mais curta, eu posso oferecer o lorazepam? Posso. Só que aí eu tenho que pensar assim, o lorazepam vai demorar mais para ser eliminado. Pode ser que eu termine o procedimento e o paciente ainda está sedado. Então eu vou ter que deixar ele um pouco, aguardando, até ele se recuperar totalmente para ir embora. Porque muitas das vezes, gente, quando você vai usar um sedativo, um medicamento desse, a gente pede para o paciente acompanhado. É melhor. Porque às vezes, o medicamento, como ele é depressor do sistema nervoso central, o paciente pede reflexos. Não é legal, por exemplo, ele ir embora dirigindo sozinho, principalmente se você usa um de duração mais longa. O de duração mais curta é menos problemático. Pode falar. Mas mesmo assim, tem gente que fica ansioso, né? Pro procedimento. Ah, boa pergunta dela. Isso pode acontecer também. Tem pacientes que já usam esses benzodiazepínicos prescritos pelos médicos. O caso clonazepam, né? O paciente para dormir utiliza. Aí, a gente tem duas situações. Você vai perguntar para o paciente qual foi o último comprimido que ele tomou, quanto tempo que tem. Você vai fazer o seu procedimento e o paciente utilizou o medicamento à noite, ontem, 9 horas da noite, para dormir. Se ele utiliza o medicamento diariamente, é melhor você marcar no período da tarde, onde ele já não tem mais o medicamento na corrente sanguínea. Ou então, melhor ainda, usar um sedativo de outra classe, que não seja da mesma classe que ele já usa. Então, por exemplo, não tem só benzodiazepínico com medicamento sedativo, tem outras classes. Aí a gente utiliza outro medicamento sedativo, tá? Normalmente, quando ele já usa em casa, ele tende a ficar menos ansioso, porque ele já está sob o efeito do medicamento. Mas tem aqueles que ainda continuam, tá bom? Mais alguma pergunta? Em casa, alguém tem alguma pergunta? Não entenderam alguma coisa? Tudo ok? Tá. Ó, eu lembro que eu falei assim pra vocês, falei, gente, benzodiazepínicos é uma das classes de medicamentos mais usados na clínica, mesmo sendo antiga, porque ela tem algumas vantagens. Quando a gente pensa clinicamente, ela tem algumas vantagens. Sabe qual que é uma vantagem? É que eles são considerados medicamentos muito seguros. Seguros no sentido de, quando você usa um benzodiazepínico, o risco do seu paciente apresentar toxicidade, um efeito colateral grave, é menor. Por exemplo, vou passar aqui uma coisa para explicar para vocês. Por exemplo, existem outras classes de medicamentos que são sedativos também, além dos benzodiazepínicos, como, por exemplo, os barbitúricos. É outra classe, tá? Barbitúrico. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de barbitúrico. Fenobarbital. Já ouviu falar de Gardenal? Fenobarbital é um barbitúrico. Ele também é depressor do sistema nervoso central. Ele também causa sedação, diminui a função do neurônio. Fenobarbital é dessa classe aqui, dos barbitúricos. Vou ampliar aqui, só para vocês verem direitinho. Ele é dessa classe aqui dos barbitúricos. Existem os benzodiazepínicos. Só que os benzodiazepínicos, eles são muito mais usados que os barbitúricos na clínica. E eles têm praticamente o mesmo mecanismo, potencialização do GABA. Professor, então eu posso usar um fenobarbital para acalmar o paciente? Para que você vai usar o fenobarbital se tem benzodiazepínico que é mais seguro? Olha isso. Olha esse gráfico. Presta atenção nele. Aqui, você tem a dose do medicamento. Aumentando a dose. Beleza? E aqui você tem os graus de depressão do sistema nervoso central. Se você usar o medicamento numa dose menor, ele vai ser só sedativo, só acalmar o paciente. Se você usar o medicamento numa dose maior, ele vai causar sono, hipnose. Ele faz o paciente dormir. Tanto é que tem benzodiazepínico que é usado para insônia, não tem? Tem, faz o paciente dormir. Se você usar uma dose maior ainda, olha o que o paciente pode chegar. Anestesia geral. Não é anestesia local, é geral. Porque eu estou agindo no sistema nervoso central.
Se o paciente usar uma dose maior ainda, olha o que ele pode chegar. Em coma. Porque o sistema nervoso central comanda o organismo inteiro. Você pode deprimir tanto o neurônio que o paciente pode ter uma dificuldade respiratória, cardíaca. Ele pode chegar até a morte. Tanto é verdade que tem gente que tenta suicídio com esses medicamentos. Ele toma muito, até deprimir muito o sistema nervoso central e parar o coração, parar a respiração e morre. Agora, olha para vocês verem, compara as classes. Benzodiazepínico e barbitúrico. Vamos imaginar aqui, ó, na mesma dose. Se você usar X miligramas de benzodiazepínico, o que esse paciente vai ter? Hipnose. A mesma dose, se você usar para barbitúrico, hipnose. Agora eu vou aumentar a dose, ó. Aumentei a dose. Benzodiazepínico. Passou um pouquinho de hipnose. Mesma dose para barbitúrico. De hipnose para anestesia. Agora olha isso aqui, ó. Aumentei mais a dose ainda. Olha o benzodiazepínico. O máximo que ele vai fazer. Produzir uma anestesia no paciente. Na mesma dose, olha o que o barbitúrico faz. Qual que é que tem mais chance de causar morte no paciente? O benzodiazepínico ou o barbitúrico? Por isso que eu falei que uma das principais vantagens do benzodiazepínico é a segurança. Para que você vai usar barbitúrico se o benzodiazepínico faz a mesma coisa e é mais seguro? Não faz sentido. Gente, quer ver? Vou perguntar para vocês uma coisa, ó. Fenobarbital é o Gardenal, certo? É barbitúrico. Clonazepam é o Rivotril. É um benzodiazepínico. Aí o indivíduo vira e fala assim, ó. Eu quero morrer. Eu vou tentar suicídio. E aí eu vou tomar um medicamento para morrer. O que vocês acham que mata mais fácil? Fenobarbital ou Rivotril? Fenobarbital ou clonazepam? Fenobarbital. E o clonazepam é tarja preta. Fenobarbital não. Então, faz todo sentido a gente usar benzodiazepínico, né? Pra que eu vou utilizar um barbitúrico se o benzodiazepínico é mais seguro, gente? Então, vantagens dos benzodiazepínicos. Eles são considerados mais seguros quando comparado, por exemplo, com os barbitúricos. Eles são mais seguros. Quando comparado com os barbitúricos ainda, eles têm menor capacidade de produzir dependência quando comparado com os barbitúricos, tá? Tem menor capacidade de produzir dependência, isso é bom. Olha outra vantagem. Ó, eu lembro quando eu expliquei os barbitúricos para vocês, tipo fenobarbital, que eu falei assim, ó, gente, o fenobarbital é um medicamento anticonvulsivante, lembra? Eu falei isso? Eu falei assim, ele pode induzir as enzimas do citocromo, como CYP3A4. Ainda dei exemplo da interação com contraceptivo, anticoncepcional. Os barbitúricos, eles são indutores enzimáticos. Eles aumentam as enzimas do citocromo. Os benzodiazepínicos não. Os benzodiazepínicos não induzem e nem inibem enzimas do citocromo P450. O que quer dizer isso? Tem menor risco de produzir o quê? Interação medicamentosa. Então, o benzodiazepínico não induz nem inibe enzimas do citocromo P450. O barbitúrico, sim. Então, pensando em biotransformação, esses medicamentos têm menos risco de causar interação. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu posso colocar na prova para vocês assim, ó? Os benzodiazepínicos, eles têm vantagem porque são medicamentos que não causam interação medicamentosa. Vocês colocariam verdadeiro ou falso? Eu coloquei uma frase na prova. Os benzodiazepínicos são medicamentos que têm vantagem porque eles não causam interação medicamentosa. Verdadeiro ou falso? Por
que vocês acham que é falso? Porque ele não causa interação a nível de biotransformação. Farmacocinética, concorda? Mas ele pode causar interação farmacodinâmica com álcool, com outros depressores do sistema nervoso central. Aí seria uma reação medicamentosa a nível de... Farmacodinâmica sinérgica com álcool. Não é? Por causa de potencializar. Porque uma interage com a outra. Justamente. Agora, a grande vantagem do benzodiazepínico, que faz ela bombar na clínica odontológica, é isso aqui, ó. Barato demais. Muito barato. Você vai oferecer o comprimido pro seu paciente, comprimidinho vai custar ali para você, porque você compra a caixa, vai sair menos de R$3 um comprimidinho. Estou falando que hoje tem técnicas de sedação muito mais avançadas, como o óxido nitroso. Mas para você manter um óxido nitroso na sua clínica, você vai ter que embutir isso no preço final do procedimento. Porque você vai manter um óxido nitroso, é caro. Tem suas vantagens, comparado com o benzodiazepínico, mas é caro. Então, por isso que muitos clínicos, cirurgiões, continuam utilizando benzodiazepínico na clínica. E preferem não usar outras técnicas mais caras. Então, gente, a gente tem que pensar assim, ó, benzodiazepínico é bom? Tem todas essas vantagens? Tem. Então, professora, eu posso dizer que benzodiazepínico é tão bom que não causa reação adversa? Uai, não existe. Qualquer medicamento causa reação adversa. O benzodiazepínico também causa. Me fala uma reação adversa que o benzodiazepínico causa, assim, que é de praxe. Sonolência. Sedação. O paciente ele vai ficar ali, meio com letargia. Né? O paciente ele vai ficar com uma lentidão de pensamento. Isso é normal, gente. Está deprimindo o sistema nervoso central dele. Com o aumento da dose, se você oferecer, olha a situação, se você oferecer uma dose muito alta, ou então, se o seu paciente não conseguir eliminar o benzodiazepínico como deveria, aí as reações adversas podem ficar mais graves. Por quê? Se você usou uma dose alta, você deprime muito o sistema nervoso central. Se o seu paciente não está conseguindo excretar, o benzodiazepínico está ficando muito no organismo. Então, você vai potencializar muito a ação dele. Aí, o que o paciente pode apresentar? Depressão respiratória, ele pode chegar até a apneia do sono, dificuldade em respirar durante o sono, problemas, depressão cardíaca, que o sistema nervoso central comanda tudo, queda de pressão arterial. Eu falei assim, Gui, ó, eu falei que em doses terapêuticas normais, a chance de causar reação adversa é mais leve. Então, reação que você já espera, o paciente vai ficar meio lerdão lá, meio sonolento. Só que se você usar uma dose mais alta, ou então, mesmo em dose terapêutica, o paciente não conseguir excretar, o medicamento vai ficar em grande quantidade no organismo. Aí as reações adversas já vão ser mais intensas. Beleza? Sabe uma coisa que pode acontecer também, que vocês têm que ficar ligados? É isso aqui, ó. Às vezes a gente oferece benzodiazepínico para o paciente. Coloca a sua máscara, por favor. Às vezes, o paciente, você usa benzodiazepínico no paciente e ele apresenta isso aqui, ó. Efeitos paradoxais. Sabe o que é efeito paradoxal? É quando o paciente tem efeito contrário do que o medicamento causa normalmente. Gente, é um trem mais doido do mundo. O que você espera de um paciente que está usando benzodiazepínico? Você espera que ele fique como? Calmo, tranquilo, né? Você espera isso. Tem paciente que usa benzodiazepínico, ele tem efeito paradoxal. Ele fica agitado, irritado. É o contrário. Fica totalmente contrário. Óbvio, né? Que não são todos os pacientes. Mas pode acontecer. Se acontecer isso com vocês, o que é o protocolo? O que o protocolo pede? Não faça o procedimento. Não tente fazer o procedimento. Manda o paciente embora para casa. E depois, quando o paciente estiver bem, você vai remarcar o procedimento. E se tiver que usar um benzodiazepínico, aí você vai escolher o lorazepam.
Porque o lorazepam dos benzodiazepínicos é o que tem menor chance de causar efeito paradoxal. Esses efeitos paradoxais, eles acontecem principalmente em crianças e idosos. Tá? Principalmente em crianças e idosos. Pode, Ana, pode oferecer benzodiazepínico para criança. Eu vou mostrar quais, tá? Os benzodiazepínicos podem causar efeito paradoxal em crianças e idosos, só que o lorazepam é o que menos tem a capacidade de produzir esse tipo de efeito paradoxal. Bom, às vezes, gente, o que pode acontecer também é daquela situação de você, ou o paciente usou uma dose alta em casa, ou o paciente não conseguiu excretar bem o benzodiazepínico, e ele está com essa sobredosagem, aqueles efeitos colaterais mais graves que eu falei para vocês. Se acontecer do paciente se intoxicar, olha isso, se acontecer do paciente se intoxicar por benzodiazepínico, existe hoje um antagonista de benzodiazepínico. Existe antagonista de benzodiazepínico. Ó, gente, me ajuda. O que é um antagonista? O que ele faz, um antagonista? O que você acha? Ele bloqueia o receptor do medicamento. Você concorda que se o medicamento não ligar no receptor, ele não vai fazer efeito? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para vocês lembrarem, ó. Antagonista faz isso aqui, ó. Antagonista faz isso aqui, ó. Bloqueia o receptor do benzodiazepínico. O sítio de ligação. Se bloquear o sítio de ligação, o benzodiazepínico não consegue ligar. Se o benzodiazepínico não consegue ligar, ele não vai produzir efeito. Aquele problema lá da depressão respiratória, depressão cardíaca, não vai acontecer. Professora, qual medicamento que é esse? É esse bonitão aqui, ó. Guarda o nome dele, ó. Flumazenil. Flumazenil é o único antagonista de benzodiazepínico, não existe outro. Se uma pessoa chegar lá no hospital e tentou suicídio com benzodiazepínico, o que vai ser oferecido para ele é flumazenil. Flumazenil. Vamos ver se vocês lembram. E se uma pessoa tentou suicídio com fenobarbital? Tem antagonista para fenobarbital? Se uma pessoa tentar suicídio com fenobarbital, como que a gente trata a intoxicação desse paciente? Alterando o pH da urina. Eu dei esse exemplo para vocês. Vocês não estão estudando, eu escuto o que eu estou falando. Eu estou perguntando as coisas que eu estou falando na sala para vocês, vocês não estão lembrando. Eu falei assim para vocês, ó. Gente, na aula de discreção, se o paciente chegar intoxicado por fenobarbital, eu ainda falei assim, fenobarbital é um fármaco ácido, lembra? Fenobarbital é um fármaco ácido. Aí o que eu tenho que fazer com o pH da urina? Basificar. Como que a gente basifica pH de urina? Bicarbonato de sódio. Lembra? Então, se a intoxicação for por fenobarbital, não adianta você usar flumazenil. Você tem que alterar pH de urina. Se a intoxicação for por benzodiazepínico, aí sim, o flumazenil bloqueia sítio de ligação do benzodiazepínico. Benzodiazepínico tem antagonista. Barbitúrico não tem antagonista. Outra vantagem do benzodiazepínico. Tudo bem? Beleza. Aí falando das interações medicamentosas com os outros depressores, né, do sistema nervoso central, todas as vezes que vocês usarem benzodiazepínico para o paciente de vocês, por mais que ele seja seguro, a gente tem que tomar algumas precauções. A gente, lógico, né, você está oferecendo medicamento para o paciente, você tem que ter algumas preocupações, algumas responsabilidades. Primeiro, é checar se o paciente não usa em casa outros depressores do sistema nervoso central, né? Como você tinha até perguntado. Se o paciente, professora, já toma em casa um depressor, cuidado.
a gente tem que usar ali com cautela, na menor dose possível, tá sempre observando o paciente, porque senão vai somar a depressão do que ele já toma em casa com o que você está oferecendo. Outra coisa, a gente tem que ver se o paciente tem alguma dificuldade respiratória, porque o benzodiazepínico, por deprimir o sistema nervoso central, ele já causa uma dificuldade respiratória. Porque é o nosso sistema nervoso central que comanda a respiração. Aí em doses menores, menos. Né? Menos. Só que às vezes o paciente já tem um problema respiratório. Aí você usa um benzodiazepínico, ele piora. Se o paciente não tiver problema respiratório, vai ser assim, muito difícil dele ter uma depressão respiratória ali com você, só se usar uma sobredosagem. Agora, se o indivíduo já tiver o problema respiratório, você pode ter uma apneia, às vezes no meio do procedimento ele não consegue respirar direito, tá? Se ele tiver um problema hepático ou renal, qual que é o risco disso? Ele não consegue o quê? Excretar o medicamento como deveria. E ele pode acumular. Cuidado com grávidas. Porque os benzodiazepínicos ultrapassam barreira placentária. Isso é problema, porque para pensar, gente. Se o benzodiazepínico chega no bebezinho, no feto, ele deprime o sistema nervoso central do feto. Isso pode, inclusive, causar um aborto, principalmente no primeiro trimestre. Pensa, o bebezinho está ali sendo formado, causa uma depressão do sistema nervoso central. Benzodiazepínico sai no leite, sabia? Tem paciente que usa benzodiazepínico, mulher que está amamentando, aí usa o benzodiazepínico, o bebezinho, mama que é uma beleza. Menina, aquele menino fica lerdo, sonso, só quer dormir. Você fala, ai, que belezinha dessa criatura. Ai, você vê, dorme a noite inteirinha, não chora nem nada. O menino tá sob efeito do benzodiazepínico. Tapado, né? Então, assim, tem coisas que a gente precisa tomar cuidado. Aquela sugestão que eu falei pra vocês, ó, acompanhar por outro adulto. Você vai usar o benzodiazepínico, pede uma acompanhante. Sabe uma coisa que a gente também tem que ficar bem ligado? Tem paciente que vai no cirurgião dentista, usa benzodiazepínico e depois ele vai trabalhar. Pergunta qual que é o tipo de trabalho da pessoa. Às vezes, gente, o paciente ele precisa fazer um trabalho que exige muita concentração. Às vezes trabalha com máquinas, né? Às vezes está lá no distrito industrial, trabalha com uma máquina perigosa. Se ele não estiver atento, isso pode causar um acidente. Altura, tudo que exige muita atenção. Às vezes o cara é motorista de uma van escolar, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Não entendi. A pó de sulfa para usar isso em algumas pessoas? Oi, Isa, eu não entendi sua pergunta, não. Vocês entenderam? Acho que ela digitou alguma coisa errada. Uhum. Se puder olhar direitinho aí. A sulfa pode causar? Causar o quê? A sulfa é antibiótico. A sulfa pode causar isso em algumas pessoas? Você fala depressão, sistema nervoso central? Não, a sulfa não causa, não. Não. Sulfa é antibiótico, ele age sobre a bactéria. Tá? Então isso não causa, não. Aí, gente, lembra que eu falei assim pra vocês? Eu falei assim, ó, às vezes você usar um benzodiazepínico, você vai ajudar o procedimento odontológico em várias situações. Eu lembro que eu falei assim pra vocês, ó, vai ajudar durante, né, a técnica do procedimento da cirurgia, vai te ajudar porque o paciente vai ficar mais tranquilo. Vai ajudar porque diminui a capacidade do indivíduo sentir dor. Vai ajudar, coloquei isso, porque vai diminuir o risco do paciente alterar pressão arterial e glicemia, só que tem outras vantagens também. Os benzodiazepínicos, já sabido disso, ó, tem benzodiazepínico, principalmente diazepam, ele causa relaxamento da musculatura esquelética. Isso às vezes facilita alguns procedimentos. O relaxamento da musculatura esquelética, até mesmo da cavidade oral, de músculos da cavidade oral, faz o paciente ficar menos tenso. Isso ajuda alguns procedimentos. Benzodiazepínico reduz o fluxo salivar. Então, o paciente ele saliva menos. Isso também pode ajudar durante alguns procedimentos.
E sabe uma coisa que benzodiazepínico faz? Vocês podem usar isso de vantagem durante o procedimento? Ele faz isso aqui, ó. Ele causa amnésia. Ele causa amnésia. Sabe o que é essa amnésia anterógrada? É quando você usa um medicamento para ele não se lembrar do que aconteceu durante alguma situação, durante o procedimento. Por exemplo, isso acontece muito no bloco cirúrgico. Quando vocês forem para fazer cirurgia no hospital, por exemplo, eles usam benzodiazepínico para causar essa amnésia anterógrada. Às vezes é uma situação traumática, uma cirurgia, ele usa benzodiazepínico para acalmar, para melhorar, relaxar a musculatura e causar amnésia. O paciente ele não vai se lembrar daquilo que aconteceu enquanto ele estiver sob efeito do medicamento. Isso é tão verdade que sabe aquele negócio que o povo usa nas noites aí, o Boa Noite Cinderela? Já ouviu falar do Boa Noite Cinderela? Tem muita gente que vai lá e coloca Boa Noite Cinderela na bebida das moças. Pensa nisso. No Boa Noite Cinderela tem benzodiazepínico. Ele é um grupo de medicamentos, mas o mais poderoso ali é um benzodiazepínico que existe. Aí a moça toma, misturado com álcool ainda, pensa. Que tá na bebida alcoólica. Misturado com álcool. Aí ela vai ficar sedada, é óbvio, e vai ter a amnésia anterógrada. Gente, o cara vai lá, faz o que quer, o que não quer com a moça, no outro dia ela não lembra de nada. Não lembra mesmo. Porque ela tá sob efeito do Boa Noite Cinderela, que tem os benzodiazepínicos. Só pra vocês verem que realmente ele causa, né? Isso é crime, né? É óbvio. E aí, tem muitos dentistas e até mesmo os médicos que utilizam para que o paciente não se lembre daquela situação traumática durante aquele procedimento. Tem gente que considera isso como sendo um ponto positivo, né? Porque o paciente é ansioso, depois ele não vai se lembrar, né, de barulhos, de sons, de motores, aquilo que gera ansiedade para próximos procedimentos. Só que tem alguns cirurgiões que não gostam, porque às vezes acaba o procedimento e você tem que passar alguma orientação para o paciente. Ó, você vai usar esse medicamento durante tantos dias. E aí você tem que usar. O paciente esquece tudo. Se você não colocar na receita escrita, ele esquece tudo. Nossa, doutor, você me falou isso não. Ele está sob efeito do benzodiazepínico. Então, alguns consideram benéfico, outros consideram maléfico, né? Sim, os benzodiazepínicos são usados na endoscopia. O exemplo foi o midazolam, né, Isa, que eu coloquei para vocês. Ah, beleza. Então, ó, presta atenção. Deixa eu só passar um negócio aqui. Depois eu volto ali naquele que eu pulei. Ó, vamos pensar assim. Falei para vocês, no início da nossa aula, isso aqui, ó. Principais benzodiazepínicos usados na clínica. Diazepam, lorazepam, alprazolam e midazolam. Pedi para vocês guardarem esses 4 aqui. Aí eu pedi para vocês guardarem o início de ação para saber que momento que ele vai ser usado antes do procedimento. A duração de ação, para saber se a gente escolhe em procedimentos que são longos ou curtos. Outra coisa que eu vou pedir para vocês guardarem. Quais são os benzodiazepínicos indicados para determinadas situações? Por exemplo, crianças. Você pode usar um benzodiazepínico em criança? Pode. Só que tem benzodiazepínicos adequados para crianças. Quais são eles? Diazepam e midazolam. Gente, os benzodiazepínicos seguros para crianças são diazepam e midazolam. Não vai inventar outro. O protocolo está falando isso. É para usar diazepam ou midazolam. Mas ela assim, mas quando que eu vou escolher, professora? Uai, você vai escolher de acordo com a duração do tratamento. Diazepam não é duração longa? Midazolam não é duração curta? Então, você vai fazer um procedimento curto na sua criança, tá lá muito ansiosa, o que você vai usar? Midazolam. Aí a gente tem que lembrar que para criança a dose é dada por quilo de peso, concorda? Não sei quantos miligramas por quilo. Aí a gente vai ter que guardar isso. A dose de criança. Ó, para ficar mais fácil para vocês vão guardar assim, ó. Midazolam ou diazepam é usado de 0,2 a 0,5 miligramas por quilo. De 0,2 a meio miligrama por quilo. É a dose de diazepam e midazolam que é usado para criança. De 0,2 a 0,5 miligramas por quilo. Dos dois, qualquer um dos dois. Quanto eu vou usar um ou outro depende da duração do tratamento. Beleza.
Para adultos, você pode usar qualquer um desses 4. Aí vai variar da duração do tratamento, papapá, que você vai escolher. Idoso, o mais interessante é o lorazepam, mas não quer dizer que você não possa usar os outros. Lorazepam, ele é usado como primeira escolha em idosos. Mas você pode usar os outros também. Porém, a dose em idosos, ela é uma dose menor do que para adulto. Aí a gente vai gravar assim, como vocês vão gravar. Para adulto, você pode usar os 4. Então, eu coloquei para vocês aqui a dose para adulto. Isso aqui realmente não tem como, viu, gente? Vocês vão ter que saber. Porque vai chegar um paciente para você lá e falar assim, eu vou dar quantos miligramas desse medicamento? Você tem que saber. Diazepam tem comprimido de 5 e de 10 miligramas. Tem diazepam de 5, tem diazepam de 10. Se você for usar no idoso, você vai usar o quê? O menor. Idoso é sempre a menor dose. Então, se você for usar um diazepam para idoso, 5 miligramas. Lorazepam, professora, tem de quantos miligramas? De 1 e de 2, para adulto. Se você for usar idoso, você vai usar quanto? 1 miligrama. É sempre assim. Ah, você vai usar midazolam. Tem de 7,5 e de 15. Se for para idoso, você vai usar 7,5 miligramas. Alprazolam, de 0,25 a 0,75. Para idoso, 0,25. Se cair numa prova, Gui, você pode fazer o cálculo de 0,2 a meio. Aí, se eu colocar assim para vocês, qual que é a dose de midazolam que você vai utilizar para o paciente? Você vai colocar assim, ó, considerando uma dose, aí você vai falar de 0,5 miligramas por quilo, ou seja, eu usei essa dose para esse cálculo, eu vou utilizar tantos ml do medicamento. Porque vocês vão lembrar daquele cálculo que eu ensinei para vocês lá no início da aula, lembra? Cálculo para odontopediatria? Lembra? É não sei quantos miligramas por quilo, mas a mãe, ela vai oferecer X ml. Aí você tem que fazer aquele cálculozinho lá. Eu já vou dar para vocês o que vem no frasco. Quantos miligramas por ml vem do medicamento. Só que você tem que saber fazer o cálculo para chegar lá. A gente pode treinar isso aqui depois de novo. Você fala para adulto? Não, aí você vai usar. Aí você vai pensar assim, vamos pensar para criança. Diazepam ou midazolam? Depende da duração do tratamento. É curta? Midazolam. Aí a dúvida dela é, tem midazolam, professora? É de 0,2 a meio miligrama por quilo para criança. Quando que eu vou usar? Quanto que eu vou usar? Você vai avaliar o grau de ansiedade que essa criança tá. Ela está muito ansiosa, vou dar meio miligrama por quilo. Não, criança 0,3 miligramas por quilo. Isso você vai avaliar do paciente, a necessidade do paciente. Não, aí você pode colocar assim, ó, considerando o cálculo para meio miligrama por quilo, a paciente tem que oferecer, a mãe tem que oferecer X ml para essa criança. Eu tenho que falar. Não tem como vocês fazerem o cálculo se vocês não souberem quantos quilos que a criança tem. Concorda, gente? Isso aí eu tenho que oferecer para vocês. Triazolam não, porque o triazolam, Isa, ele nem está disponível mais no Brasil. Tá? Triazolam não. A idade não interfere, não. Eu vou falar essa criança de tantos quilos, tá? Mas assim, a gente considera a criança até 12 anos de idade. Considerando até 12 anos de idade é uma criança. Tá bom, gente? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão ver que a gente vai começar a falar, depois que a gente termina a farmacocinética, interações medicamentosas, a gente começar a falar de classes de fármacos. E cada classe tem os medicamentos que vocês vão prescrever. E não tem como vocês prescreverem sem saber dose. Então, assim, inicialmente, o que eu recomendo? Peguem essas tabelinhas e colocam num papel sulfite, numa ficha, nessas fichas que a gente usa para fazer resumo. Vai fazendo essas tabelas e colocando em locais que vocês visualizam sempre. Na escrivaninha de vocês, um lugar lá no quarto que vocês estudem, né? Sabe por quê? Quanto mais você olha, você vai gravando. Porque, assim, inicialmente, é muito fármaco, é muito medicamento, é muita dose. Então, para vocês gravarem tudo de uma vez, vai ter prova quarta, vou começar a estudar a segunda.
e querer enfiar isso tudo na cabeça de uma vez, não vai dar certo. Vocês vão esquecer, vocês vão misturar as doses. Então, é bom ir sempre estudando. Às vezes, vocês vão chegar e falar assim, nossa senhora, é muito medicamento, é muita dose. Só que na hora que vocês chegarem na clínica, vocês vão usar isso aqui sempre. Vocês falam, não aguento mais saber que midazolam é 7,5 e 15 miligramas. É óbvio, vai se tornando óbvio. Mas para se tornar óbvio, vocês vão ter que ir estudando devagarzinho. Quando eu falo assim, que os meninos que vieram da pandemia tiveram esse benefício. Por quê? Você vai fazer uma prova, por exemplo, eu peço para calcular a dose do midazolam para uma criança. Uai, ele tinha acesso à tabela. Ele vai lá e olha, fala, midazolam é de 0,2 a 0,5. Não precisava gravar isso. Agora, vocês não vão ter essa oportunidade, vocês vão precisar gravar a dose. Então, às vezes, a gente vê, né, a pandemia, ela melhorou, facilitou para os meninos para passar na disciplina. Só que chega lá na clínica, porque quando chegar lá na clínica, eles vão fazer prova de clínica. E na prova de clínica, ninguém vai falar dose para eles. Só que eles não estavam acostumados a estudar essas posologias, entende? Então, é um processo. Por isso que eu falo para vocês, farmacologia é uma coisa que vocês nunca podem deixar de estudar um dia. Nenhum dia. Pelo menos passa o olho. Ele fala assim, hoje eu vou estudar um ansiolítico. Não precisa estudar a matéria inteira. Aí vai gravando devagarzinho. Senão a cabecinha não vai aguentar. É muita coisa. Combinado? Tudo bem? Então é isso. Na dosagem para adulto, como sabemos para qual indicar, é isso que eu falei, Ana. Depende do grau da ansiedade da pessoa. O paciente está muito ansioso, dose maior. O paciente está pouco ansioso, dose menor. Tudo bem? Então é isso, amores. Na próxima aula 4, a gente continua o estudo dos ansiolíticos, tá bom? Hoje nós falamos só de benzodiazepina. Um beijo para vocês. Até quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente de casa. Tchau. Hoje eu não peguei a lista, Oliver. Tá? Beijo.